começar. Olá, boa noite. O alto consumo de cigarros durante a pandemia. Este é o tema do nosso Jornal da UFO de hoje. De forma remota, conversamos com uma pneumologista para explicar melhor sobre o assunto. E mais, o segundo fim de semana do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. O JU começa agora. Eu vou falar para Rinaldo VT. Agora não vai dar tempo. Agora vamos ao tema que é destaque no Jornal da UFO de hoje. O consumo de cigarros cresceu na pandemia. Foi o que apontou um estudo realizado por pesquisadores da UFMG. Ansiedade e depressão foram os gatilhos apontados como a razão desse aumento. Agora vamos acompanhar na matéria a seguir. Nesta sala, com as cadeiras vazias, eram realizadas as reuniões de um grupo de apoio contra o tabagismo. Com as medidas de restrição devido à pandemia do coronavírus, esses encontros foram cancelados e cerca de 90 pessoas estão na fila aguardando a volta do serviço. E as consequências já foram percebidas pela ONG Abraço, que presta atendimento aos fumantes. Com a falta do grupo, começaram a aumentar o consumo e trouxe alguma outra questão emocional, de ansiedade, de aflição e pediu um suporte de apoio psicológico. Então, foi oferecido numa escala bem reduzida, em função de que nós temos um grupo pequeno hoje de psicólogos, estamos aí buscando novos profissionais. Esta mulher, que não quer se identificar, é fumante há mais de 10 anos. Já tentou largar o vício, mas não conseguiu. Pior, aumentou seu consumo durante a pandemia, chegando a fumar um maço de cigarros por dia. Prejudica muito em várias questões, tanto alimentação, exercícios, até mesmo condição financeira. Às vezes você deixa de comprar uma coisa para poder comprar um cigarro, deixa de comer uma fruta porque está ali querendo fumar, então a ansiedade é muito maior. O aumento do consumo de cigarros durante a pandemia foi confirmado por uma pesquisa da UFMG, em parceria com a Fiocruz. O levantamento revelou que entre as 45 mil pessoas entrevistadas, 12% eram fumantes e 34% admitiram que estão fumando ainda mais. Dessas, 6,4% começaram a usar mais 5 cigarros por dia, 22,5% mais 10 e 5,1% aumentaram em 20 ou mais o consumo diário. E são as mulheres entre 18 e 39 anos o grupo que mais abusou do cigarro. Então é como se o cigarro, de alguma forma, pudesse tranquilizá-las nesse momento, né? Então é alguma coisa bastante preocupante, né? Porque nós sabemos dos malefícios do cigarro. Que o cigarro faz muito mal para a saúde, todo mundo já sabe. A dependência pode gerar mais de 50 doenças diferentes. Os fumantes adoecem com mais frequência do que os não fumantes, além de serem grupo de risco para a Covid-19. Como todo vício, abandonar o hábito de fumar é difícil. Para os especialistas, o ideal é procurar ajuda e descobrir outras atividades prazerosas para se libertar do cigarro. Uma primeira recomendação é utilizar mais a sua rede de apoio, de proteção social, buscar partilhar esses sentimentos de angústia com outras pessoas, né? Pessoas que você confia, amigos, parentes, e também buscar, de alguma forma, outros tipos de lazer. E se isso não for suficiente, né, possivelmente também buscar apoios de profissionais de saúde, de psicólogos. Ele precisa se conscientizar que aquele hábito está trazendo malefícios para ele e que precisa ser interrompido. Agora a gente vai para a entrevista que fizemos de forma remota com a nossa entrevistada de hoje aqui do JU, a pneumologista Liliane Generoso. A primeira pergunta que fizemos a ela foi a seguinte: uma pesquisa da Fiocruz em 2020 revelou que o consumo de cigarros no Brasil aumentou em 34%. Qual é a relação entre o consumo e a pandemia?
a pandemia, ela trouxe muito desafio na vida de todo mundo, né? De todas as formas, em vários aspectos, né? Tanto no aspecto financeiro, o medo da perda do emprego, o medo do negócio não dar certo, né? A imprevisibilidade de como isso ficaria no longo prazo, o medo da doença em si, o medo de ser acometido ou de perder alguém querido pela doença, noticiários a todo momento relatando a gravidade realmente da pandemia e mortes, né? Além de isolamento social, convívio muito restrito com as pessoas mais próximas, né? As dificuldades de interações sociais, né? Isso tudo limita muito as atividades de lazer, de distração, de prazer mesmo. E a gente sabe que a nicotina encontrada no cigarro é uma substância capaz de dar essa sensação momentânea e imediata de prazer e relaxamento. Então, acaba que o cigarro se torna uma válvula de escape para essas pessoas que já têm o hábito de fumar, uma das poucas ações que acaba gerando prazer para ele naquele momento, né? Então, o aumento desses quadros ansiosos, preocupantes, depressivos mesmo, ele está muito associado ao aumento do cigarro como uma válvula de escape para tentar amenizar a angústia ocasionada aí por toda essa situação, por todo esse contexto que a gente tem vivido ainda, né? Então, acredito que esse aumento considerável no consumo de tabaco esteja relacionado a esse contexto de maior angústia, ansiedade e dificuldades enfrentadas na vida de todo mundo aí em decorrência da pandemia. Também perguntamos à especialista quais os principais problemas de saúde relacionados ao tabagismo. O tabagismo está associado ao desencadeamento de doenças no corpo como um todo, não apenas doenças respiratórias, né? Do ponto de vista respiratório, a principal doença desencadeada pelo cigarro é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada aí por uma combinação tanto de enfisema como de bronquite. Além disso, a gente sabe que pacientes já previamente portadores de doenças pulmonares, eles têm potencialmente maiores chances de desencadear crises das doenças, como pacientes asmáticos que fumam, ele tem maior chance de ter crises graves e de descontrole da asma, né? Além disso, a gente sabe da correlação direta aí do cigarro com o câncer de pulmão, um câncer extremamente agressivo e letal, muitas vezes, né? Além de todas essas questões respiratórias inerentes ao ato de fumar, né? A gente sabe dos riscos de aumento de infarto, aumento de AVC, caracterizando aí um aumento do risco cardiovascular dos pacientes que fumam, aumento de chance de doenças da circulação, com isquemia de membros, ou seja, dificuldade de circulação de oxigênio pelos membros, podendo culminar até numa amputação, né? E câncer, no geral, é muito associado ao tabagismo, não só o câncer de pulmão, mas câncer de garganta, câncer de boca, câncer de bexiga. Ou seja, já está aprovado o acometimento difuso, né, do cigarro pelo corpo, com riscos de várias doenças, doenças graves, doenças que poderiam ser evitadas pelo simples fato do paciente não fumar. E muita gente tem o hábito de fumar em momentos muito específicos, festas ou quando está nervoso. Essa pessoa também é considerada dependente? Qual é o limite entre a frequência e o vício total? Bom, a dependência do cigarro, ela está muito mais associada às modificações comportamentais e emocionais que a nicotina é capaz de causar no corpo, do que necessariamente a quantidade de cigarros fumados pelo paciente, né? Então, assim, a pessoa que é dependente de nicotina, ela vai precisar do cigarro
para poder desenvolver as suas atividades do dia, para poder manter a sua estabilidade emocional, né? E então a falta dessa substância no corpo vai desencadear crises de ansiedade, pode desencadear crises físicas, de tremores, de suor, de palpitações, de elevação de pressão, enfim. Inúmeras manifestações, tanto emocionais quanto físicas e comportamentais, que estão associadas aí à falta da substância no corpo de uma pessoa dependente, né? Esse limite entre a quantidade de cigarros que a pessoa fuma e a dependência é um limite muito impreciso. Cada pessoa ela vai desenvolver ou não a dependência com um número individual de cigarros. Esses fumantes ocasionais de finais de semana pode ser que nunca desenvolvam a dependência, que continuem vivendo suas vidas no dia a dia totalmente independentes da nicotina, mas aos finais de semana e em momentos de descontração acabam usando pela sensação de prazer imediato que ela ocasiona. O problema é perder esse limite aí, né? A gente não controla totalmente o cérebro para que ele se torne dependente. Pode ser que em um certo momento essas pessoas que fumam apenas ocasionalmente passem a se tornar dependentes do cigarro e passem a utilizá-lo com maior frequência ao longo da semana, dos dias, e tornando-se assim pessoas dependentes da nicotina. Agora a gente dá uma pausa com a entrevista com a doutora Liliane, mas para ouvir outra especialista. A gente conversou com uma psicóloga daqui de Uberlândia, que tem experiência com o tratamento de pessoas que querem parar de fumar. Veja o que ela disse sobre esse processo. Quando falamos em dependência química, é importante considerarmos o seu aspecto comportamental, físico, bioquímico e o seu aspecto psicoemocional. O tabagismo é uma das dependências químicas. Então, quando falamos para uma pessoa parar de fumar, é importante considerarmos esses 3 aspectos, o que torna uma tarefa bem difícil. Pensando no comportamento de fumar, para a maioria dos usuários, ele já se tornou um hábito, faz parte do dia a dia do usuário de cigarro. E muitas das vezes ele é um comportamento compulsivo, o que torna ainda mais desafiador parar de fumar. No aspecto físico, a dependência física, faz com que a pessoa, quando ela interrompe o uso do cigarro, ela tem uma série de desconfortos, de sintomas, que muitas das vezes a faz voltar ao consumo, que fazem parte do conjunto das síndromes de abstinências do cigarro. Então, para minimizar essa síndrome, nós temos a goma de mascar, o adesivo de nicotina, medicações importantes nesse processo e, desde 2007, quando surgiu nos Estados Unidos, os cigarros eletrônicos, que entram nesse momento com o objetivo de reduzir a quantidade de nicotina ingerida e eliminando também os mais de 4.700 substâncias tóxicas que nós encontramos no cigarro comum. Também temos o desafio da dependência psicoemocional. Quando uma pessoa lança mão de uma substância química, isso nos dá a entender que ela tem algumas dificuldades para lidar com as principais emoções: frustração, raiva, tristeza, ansiedade, inseguranças. E acaba que a substância psicoativa, ou seja, que age no nosso sistema nervoso central, é usada como um recurso para lidar com tudo isso. Nesse momento, a psicoterapia ela é fundamental para o usuário parar de fumar, porque vai auxiliá-lo a desenvolver recursos internos para lidar com os desafios do dia a dia, com todas essas emoções e desenvolver mais autonomia de ação sem precisar da substância química. O último levantamento que nós tivemos de uso de substâncias psicoativas no Brasil foi em 2019 e ele mostrou um leve declínio no comportamento de fumar. Porém, entre os jovens teve um aumento, inclusive no uso do cigarro eletrônico e dos narguilés. A narguilé, ela é muito atrativa por ser saborizada, por ser aromática, porém ela traz um malefício muito grande. Em média, 1 hora de uso do narguilé equivale a fumar cerca de 100 cigarros.
e vai sim ter uma série de consequências aí, especialmente cardiorrespiratórias, pulmonar. Então ela traz malefícios para o seu usuário. O cigarro eletrônico, ele tem como proposta a redução de danos, minimizar os prejuízos que nós temos com o cigarro comum. Porém, quando ele é usado de primeira mão, nós vemos uma inversão do seu objetivo. Então, é fundamental que a gente desenvolva aí um movimento, campanhas psicoeducativas, auxiliando esse jovem, especialmente que é o público que mais o consome, a compreender que ele não está tendo um comportamento saudável, que usar o cigarro eletrônico, apesar da sua proposta ser mais saudável, para ele que não é ainda um dependente de nicotina, traz malefícios por fazer uso dessa substância a partir de então. E uma coisa que é importante pensarmos é que quando o jovem vai para o mercado de trabalho, inicia suas relações sociais, ele tem que desenvolver novos papéis, novas habilidades sociais. E isso gera um desconforto muito grande psicoemocional. Então, a psicoterapia nesse momento é importante para que ele consiga desenvolver com mais autonomia e enfrentar as inseguranças que ele tenha nesses contatos sociais, mercado de trabalho, desenvolvimento de novos papéis e vínculos, sem precisar lançar mão do recurso de substâncias psicoativas, como a nicotina. E a gente agradece a entrevista da psicóloga Ana Angélica e voltamos a falar com a pneumologista Liliane para encerrar o nosso tema que é destaque aqui do JU. Sabemos o quão é difícil parar de fumar assim que o paciente chega no consultório desejando dar um fim na dependência. Mas a gente perguntou para a especialista quais as alternativas que geralmente são feitas e apresentadas a esse paciente que quer parar de fumar. Existe sim algumas estratégias que a gente utiliza para auxiliar as pessoas que desejam parar de fumar, facilitando um pouco esse processo, né? A gente pode utilizar estratégias medicamentosas. Algumas medicações, elas auxiliam aí no controle da ansiedade, da fissura pelo cigarro, e outras estratégias de reposição de nicotina no corpo, que não pelo pulmão, né? Isso pode ser feito através de adesivos de nicotina, gomas de mascar de nicotina, que são utilizados nas fases iniciais do processo, quando ainda existe uma dependência grande do cérebro pela substância, né? E, além disso, de todas essas medidas medicamentosas, farmacológicas que a gente pode utilizar, é fundamental as medidas comportamentais. Primeiro de tudo, o paciente precisa desejar parar de fumar e ele tem que entender que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa fundamental para a qualidade de vida e para a saúde dele, né? E para as pessoas ao redor também. Então, é preciso mudança de hábitos, todos os hábitos que são atrelados ao tabagismo, como às vezes beber, como tomar café, isso precisa ser pelo menos temporariamente modificado, né? É preciso o comprometimento também de pessoas próximas para tentar evitar situações que possam desencadear a vontade de fumar na pessoa que está passando por esse processo de parar de fumar, né? O acompanhamento psicológico é fundamental, terapias cognitivo-comportamentais podem auxiliar muito nesse processo de mudança de hábito, e a participação de grupos antitabagismo, de troca de experiências com outras pessoas que passam pelo mesmo processo ou passaram pelo mesmo processo, pode ajudar muito, tem grande impacto na efetividade das ações e no sucesso aí dessa importante decisão que é parar de fumar. A gente agradece a participação da pneumologista Liliane Generoso aqui no Jornal da UFO. E agora, mudando de assunto, vamos saber como fica o tempo para Uberlândia e outras cidades aqui da região. O aniversário de Uberlândia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima prevista 17 graus e máxima de 30.
Patos de Minas terá predomínio de sol. A mínima é de 14 e a máxima 31 graus. O último dia do mês em Ituiutaba continua quente, mínima de 20 graus e máxima de 33. Terça-feira de sol em Monte Carmelo, temperatura mínima de 15 graus e máxima de 29. Em Frutal, os termômetros marcam entre 15 e 30 graus. Faz sol durante todo o dia. E o Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã, lembrando, é aniversário da cidade. Uberlândia completa 133 anos. E o tema é a cidade dos negócios. Uberlândia é muito conhecida por ser a cidade dos negócios, da logística. E ainda hoje, aqui pela TV Cultura, tem Jornal da Cultura às 9 da noite, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E às 10 da noite também tem Roda Viva na nossa programação. Eu fico por aqui. Uma boa noite para você. Não, já fiz isso com a Priscila também.